Você sabia que a maior fraqueza de um narcisista é exatamente aquilo que eles mais tentam controlar em você? Parece impossível, mas essas 8 atitudes estoicas são como veneno para eles. Enquanto a maioria das pessoas cai nas armadilhas emocionais, quem domina essas técnicas pode virar o jogo de uma maneira que o narcisista jamais esperaria. Quer fazer com que eles percam o controle? Tudo o que você precisa está aqui. E o melhor, a última atitude é cientificamente comprovada como a mais eficaz. Continue assistindo, porque hoje eu vou te mostrar como fazer um narcisista perder completamente o poder sobre você. E você vai querer aplicar isso imediatamente. Atitude 1. Controle emocional absoluto. Narcisistas são mestres na arte de manipular, e um dos seus maiores prazeres é conseguir uma reação emocional de suas vítimas. Eles buscam acender sua raiva, insegurança ou medo para manter você preso em um ciclo de resposta emocional. No entanto, o estoicismo ensina que o verdadeiro controle não está em tentar mudar o narcisista ou controlar o que ele faz, mas sim em dominar as próprias reações. Quando uma pessoa adota essa mentalidade e se foca no que está ao alcance, suas emoções e respostas, ela frustra as tentativas de manipulação do narcisista. A chave é simples, mas poderosa. Ele perde o controle no momento em que você o priva das suas reações. O controle emocional absoluto se constrói como um músculo. Imagine alguém que trabalha em um ambiente cheio de pressões, críticas e manipulações. Talvez um chefe narcisista ou até mesmo um parente. Toda vez que essa pessoa opta por não reagir com explosões emocionais, ela está exercitando seu controle, está crescendo. Uma boa prática é parar, respirar fundo e internalizar. Posso escolher minha resposta. Isso pode parecer difícil no início, mas com o tempo esse domínio se torna natural. A sensação de liberdade é incomparável, pois nada mais prende emocionalmente. Em situações de conflito, o narcisista espera que você se descontrole. É aí que entra o poder de surpreendê-lo. Por exemplo, em vez de responder com raiva a uma provocação, o estoicismo sugere que você simplesmente mantenha a calma, ou até, quem sabe, ofereça um sorriso discreto. O impacto disso é devastador para um narcisista, que se alimenta de caos. Ele começa a perceber que suas tentativas não funcionam mais. Esse silêncio interno é a arma mais poderosa que você pode carregar, e além disso, reforça a sua confiança, que cresce a cada vez que você se recusa a reagir de forma impulsiva. Assim, enquanto o narcisista esperava manipular e controlar suas emoções, você se posiciona de forma impenetrável, criando uma barreira que ele simplesmente não consegue ultrapassar. Essa atitude não apenas enfraquece o controle que o narcisista tem sobre você, mas também fortalece sua própria mente e resiliência. No final, o verdadeiro poder está em como você escolhe reagir, ou, melhor ainda, não reagir. A serenidade em meio ao caos é a essência do controle emocional absoluto. Atitude 2. Desapego da validação externa. Um dos maiores truques de um narcisista é alimentar a sua necessidade de validação. Eles sabem exatamente como manipular o desejo humano de ser aceito, elogiado e admirado. E usam isso para manter as pessoas ao seu redor em constante busca de aprovação. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, e que a opinião dos outros, especialmente a de um narcisista, não deve ter poder sobre nós. Quando alguém deixa de buscar validação externa, ela se torna imune às manipulações, pois sua autoestima não depende mais de uma fonte externa e volúvel. Imagine uma pessoa que sempre procurou o reconhecimento no trabalho ou no relacionamento, vivendo para receber elogios ou aprovação. O narcisista joga com essa dependência, usando elogios e críticas conforme seus interesses. Mas, ao adotar o desapego da validação externa, essa pessoa inverte o jogo. Ela começa a valorizar suas próprias opiniões, se perguntando: o que eu penso sobre isso? Eu estou satisfeito com minhas ações. Aos poucos, a necessidade de agradar o outro se dissipa, e o narcisista percebe que suas palavras já não têm o mesmo peso de antes. Esse desapego, entretanto,
Não significa que a pessoa se torna indiferente a tudo, mas sim que ela passa a entender que a opinião de terceiros é apenas isso, uma opinião, e não uma verdade universal. Ao cultivar essa mentalidade, ela adquire uma liberdade que o narcisista simplesmente não consegue controlar. Um exemplo prático seria em discussões, onde o narcisista tenta te provocar apontando falhas irrelevantes ou críticas maldosas. Ao invés de se defender ou buscar aprovação, a pessoa desapegada escuta calmamente, processa a crítica de maneira racional e decide se aquilo realmente merece sua atenção. A partir desse ponto, o narcisista perde uma de suas ferramentas mais eficazes. Quando você não precisa mais de sua aprovação ou validação, ele não tem como te manter emocionalmente preso. Isso é incrivelmente frustrante para ele, pois sua principal forma de controle é minada. Ao praticar o desapego da validação externa, você estabelece uma fundação inabalável de autoconfiança e autoconsciência, que não pode ser facilmente abalada, independente das táticas manipuladoras que sejam usadas contra você. Atitude 3. Silêncio estratégico. O silêncio muitas vezes pode ser mais eloquente do que 1000 palavras. Narcisistas dependem do drama e das reações para se alimentarem. E a atitude estoica de praticar o silêncio estratégico é uma das maneiras mais poderosas de desarmar essas pessoas. Quando confrontado por um narcisista que espera uma explosão emocional ou uma defesa acalorada, o silêncio pode ser uma resposta devastadora. Ele quebra o ciclo de provocação e impede que o narcisista tenha o controle da narrativa. Ao manter-se em silêncio, você retém o poder em suas mãos, algo que um narcisista simplesmente não suporta. Imagine uma situação em que um narcisista te provoca com insinuações ou comentários depreciativos. O instinto natural pode ser responder imediatamente, mas o estoicismo ensina a importância de escolher suas batalhas. O silêncio estratégico permite que você observe a situação de forma calma e analítica, sem ceder ao impulso de reagir no calor do momento. Um exemplo prático seria em uma discussão acalorada. Enquanto o narcisista eleva o tom, esperando que você faça o mesmo, você escolhe o silêncio. Esse ato de autocontrole não apenas frustra, mas também confunde, porque ele esperava um confronto. O silêncio estratégico também envolve saber o momento certo de falar. Não é apenas sobre não responder, mas sobre esperar pelo momento ideal para expor suas ideias de maneira objetiva, ou até mesmo escolher não falar nada. Isso quebra a dinâmica de poder que o narcisista tenta estabelecer. Para ele, o silêncio é desconcertante porque mostra que você não se deixa ser controlado emocionalmente. Uma dica prática é utilizar esse silêncio como uma pausa de reflexão antes de tomar qualquer decisão ou responder a uma provocação. Às vezes, a melhor resposta é o não dito. Assim, enquanto o narcisista espera ansiosamente por uma resposta para continuar seu ciclo de manipulação, você permanece calmo, controlado e inatingível. O silêncio estratégico é uma ferramenta poderosa, que não só protege sua paz de espírito, mas também retira do narcisista a atenção que ele tanto deseja. E com o tempo, ele perceberá que não tem mais o poder de te envolver em suas teias de manipulação, pois você aprendeu a dominar a arte de não reagir. Atitude 4. Resiliência diante de críticas. Uma das armas mais frequentes que um narcisista utiliza é a crítica destrutiva. Ele busca minar a autoestima alheia para que as pessoas ao seu redor sintam-se pequenas e, consequentemente, dependentes. No entanto, o estoicismo ensina que as opiniões dos outros, especialmente as injustas, não definem o nosso valor. A verdadeira força está em se manter resiliente diante dessas críticas, não permitindo que elas afetem nossa autoestima. Para quem adota essa postura, as palavras de um narcisista tornam-se vazias e o impacto que ele esperava causar simplesmente desaparece. Imagine uma situação no ambiente de trabalho, onde um colega ou chefe narcisista constantemente faz comentários maliciosos sobre seu desempenho. O instinto inicial pode ser se defender ou sentir-se abalado, mas a resiliência diante de críticas permite que você ouça essas palavras sem se deixar afetar.
Um estoico sabe que a crítica é, muitas vezes, um reflexo da insegurança ou das intenções manipuladoras de quem a profere. Ao internalizar isso, você começa a ver as críticas pelo que elas realmente são: ferramentas de controle que só funcionam se você der a elas o poder de te abalar. Além disso, a resiliência diante de críticas envolve a capacidade de distinguir entre uma crítica construtiva e uma destrutiva. O narcisista frequentemente tentará mascarar suas palavras como se fossem um conselho ou uma opinião sincera. Contudo, ao adotar a mentalidade estoica, você desenvolve um filtro interno que separa o útil do inútil. Em vez de reagir emocionalmente, você analisa friamente se aquilo que foi dito tem algum valor real. Se não tiver, simplesmente descarta, sem se preocupar em provar nada a ninguém. Um exemplo prático seria ouvir calmamente, agradecer pela opinião e seguir em frente, sem deixar que isso afete suas ações. Com o tempo, essa resiliência se torna uma segunda natureza. O narcisista, ao perceber que suas tentativas de minar sua autoestima falham repetidamente, perde uma de suas ferramentas mais poderosas. A crítica, que antes era uma arma devastadora, se torna inofensiva. Quando alguém não se deixa abater pelo julgamento alheio, especialmente de um narcisista, ele adquire uma liberdade interna que não pode ser roubada. E isso é algo que nenhum narcisista pode suportar. Ver que suas palavras, antes carregadas de veneno, agora não têm mais efeito. Atitude 5. Indiferença ao drama. Narcisistas são mestres em criar caos e drama ao seu redor, utilizando essas situações como uma forma de manipular e manter o controle. O estoicismo, no entanto, prega a indiferença ao drama e à turbulência externa, ensinando a manter a serenidade, mesmo em meio ao caos. Quando você não se envolve nas provocações ou nas cenas teatrais que o narcisista cria, você retira dele o combustível necessário para continuar manipulando. A indiferença ao drama é um escudo poderoso que protege sua paz interior e desarma completamente o narcisista, pois ele se vê incapaz de controlar suas emoções. Imagine uma situação familiar ou no ambiente de trabalho, onde o narcisista tenta criar uma tempestade em um copo d'água, seja por um conflito trivial ou por uma discussão desnecessária. O estoico não se deixa envolver nesse tipo de situação. Ao contrário, ele observa calmamente, sem se deixar levar pela intensidade da situação. Um exemplo prático seria optar por se afastar da discussão ou simplesmente responder de maneira serena, sem elevar o tom de voz ou se mostrar afetado. Essa postura cria um ambiente em que o drama perde força e o narcisista se frustra por não conseguir a reação que desejava. A indiferença ao drama também requer prática constante, pois nossa natureza humana muitas vezes nos puxa para reagir às provocações e ao caos. No entanto, a cada vez que você escolhe a tranquilidade em vez da reação impulsiva, você fortalece sua resiliência emocional. O narcisista, por outro lado, vê essa indiferença como uma afronta direta ao seu poder. Ele espera que você se envolva no caos que ele cria, mas ao permanecer distante e calmo, você demonstra que está acima dessas manipulações. Com o tempo, o narcisista perceberá que suas tentativas de criar drama e controle não funcionam mais. Ele se sentirá desorientado e até enfurecido, pois não terá mais o caos para alimentar suas táticas. A indiferença ao drama não só preserva sua paz mental, mas também reforça a mensagem de que suas emoções estão sob seu controle e não nas mãos de quem tenta manipulá-lo. Essa atitude estoica é um dos golpes mais duros que se pode dar a um narcisista, pois você deixa claro que ele não tem mais poder sobre você. E agora quero ouvir de você. Consegue se manter indiferente ao drama ou ainda é algo difícil de praticar? Deixe nos comentários, eu quero saber. De qual cidade você está falando? Atitude 6. Limites inquebráveis. Narcisistas adoram testar limites, sempre à procura de brechas que possam explorar para seu próprio benefício. Uma atitude estoica eficaz para lidar com essa constante invasão é estabelecer limites claros e inquebráveis. Limites funcionam como uma barreira emocional,
mostrando ao narcisista que ele não pode ultrapassar determinadas fronteiras sem consequências. Ao manter esses limites de forma firme, você não apenas protege sua própria integridade, mas também retira do narcisista a capacidade de te manipular. Ele rapidamente percebe que suas tentativas de controle estão condenadas ao fracasso diante da sua postura firme. Imagine um cenário onde o narcisista constantemente tenta invadir sua vida pessoal ou emocional, seja forçando opiniões ou exigindo favores que ultrapassam seus limites. Um exemplo prático é quando ele insiste em que você faça algo que o incomoda. A atitude estoica aqui é clara. Você gentilmente, mas firmemente recusa. Eu não estou confortável com isso e prefiro não fazer. Esse tipo de resposta demonstra que você está ciente de seus limites e não permitirá que eles sejam violados. Mesmo que o narcisista insista ou tente te culpar, você permanece inabalável, pois sabe que ceder seria abrir uma porta para futuras manipulações. Manter limites inquebráveis não é um sinal de dureza, mas de respeito próprio. Quando você estabelece essas barreiras, está mostrando que se valoriza e que não será controlado. O narcisista pode até tentar argumentar ou usar táticas emocionais para fazer você recuar, mas a prática do estoicismo ensina que ceder, nesse caso, seria um erro. É preciso lembrar que, ao dizer não, você não está apenas protegendo a si mesmo, mas também deixando claro que há consequências para quem tenta ultrapassar os limites. Com o tempo, o narcisista começa a entender que suas tentativas de manipulação através da quebra de limites não funcionam mais. Ele perde o controle, pois percebe que você é inflexível nesse aspecto. O mais importante de tudo é que, ao manter limites firmes e inquebráveis, você fortalece sua própria autoestima e autonomia, impedindo que o narcisista ou qualquer outra pessoa tenha o poder de influenciar suas escolhas e emoções. Isso os desorienta profundamente, pois a barreira emocional que você construiu é impenetrável. Atitude 7. Prática do desapego mental. Um dos maiores desafios ao lidar com um narcisista é o vínculo emocional que ele tenta criar para manter o controle sobre você. O estoicismo nos ensina a prática do desapego, principalmente em relação às coisas que estão fora do nosso controle. E as ações de um narcisista definitivamente estão nessa categoria. O desapego mental é uma atitude poderosa, pois remove o impacto emocional que o narcisista espera ter sobre você. Quando você pratica o desapego, as manipulações, provocações e tentativas de controle emocional perdem força. O narcisista, por sua vez, se vê impotente diante de uma mente que não pode mais ser controlada. Imagine uma situação em que o narcisista faz algo que normalmente desencadearia uma forte reação emocional. Talvez seja uma crítica sarcástica ou uma tentativa de fazer você se sentir culpado por algo que não fez. A prática do desapego mental permite que você veja essas ações como o que realmente são: tentativas desesperadas de controle. Em vez de reagir, você observa com calma, sem se deixar afetar. Um exemplo prático seria visualizar mentalmente essas provocações como nuvens passageiras. Elas estão ali, mas logo desaparecem, sem deixar impacto duradouro. O desapego mental também implica em não investir energia emocional em situações que você não pode mudar. O narcisista tentará constantemente te puxar para ciclos de drama e manipulação, esperando que você reaja e se envolva emocionalmente. No entanto, ao desapegar-se mentalmente, você escolhe não participar desse jogo. Isso significa que, em vez de ser arrastado para a tempestade emocional, você se mantém calmo, centrado e focado no que realmente importa: seu próprio bem-estar e paz interior. O narcisista, por sua vez, perde a principal arma que tem contra você. Com o tempo, o narcisista perceberá que suas ações não têm mais o mesmo impacto sobre você. O desapego mental não é uma atitude de indiferença, mas sim de controle emocional consciente. Você escolhe em que investir sua energia e, ao retirar essa energia das manipulações, o narcisista perde o controle que costumava ter. É como se você estivesse desligando um interruptor emocional.
Essa prática constante de desapego libera sua mente e o torna imune às armadilhas emocionais que ele tenta criar. E para o narcisista, nada é mais frustrante do que perder essa capacidade de controle. Adotar o desapego mental não significa viver isolado das emoções ou ser frio, mas sim ser seletivo com aquilo que merece sua energia emocional. É o domínio da sua mente, escolhendo o que vai afetar seu estado interno. Essa prática de autopreservação é um dos maiores presentes do estoicismo, permitindo que você construa uma barreira contra influências negativas. O narcisista, ao perceber que suas palavras e ações já não geram impacto, perde o interesse em tentar controlá-lo, já que sua principal arma foi retirada: a capacidade de mexer com suas emoções. Atitude 8. Confiança inabalável. Narcisistas têm uma habilidade quase instintiva de atacar a autoestima das pessoas ao seu redor. Eles sabem que, ao minar sua confiança, podem te manipular mais facilmente, já que uma pessoa insegura é mais vulnerável às suas táticas. O estoicismo, no entanto, prega a construção de uma confiança inabalável, baseada em valores internos e não em validação externa. Quando você tem uma confiança que não depende da opinião dos outros, o narcisista perde uma de suas principais ferramentas de controle. A confiança inabalável se torna sua armadura contra as tentativas de enfraquecer sua autoestima. Imagine uma situação em que o narcisista tenta te desestabilizar com críticas ou observações sutis, algo como "você nunca faz isso direito" ou "ninguém valoriza o que você faz". Essas palavras, direcionadas com precisão, têm o objetivo de corroer sua autoconfiança. No entanto, ao praticar o estoicismo, você sabe que seu valor não está atrelado a esses comentários. Você olha para dentro de si e reconhece suas próprias virtudes e conquistas. Um exemplo prático seria lembrar-se constantemente de suas habilidades e do que já superou, fazendo com que essas tentativas de desestabilização sejam ineficazes. A confiança inabalável não é construída da noite para o dia, mas sim através de pequenas vitórias diárias. Cada vez que você ignora um comentário depreciativo ou escolhe acreditar em suas próprias capacidades, em vez de buscar aprovação externa, sua confiança cresce. O narcisista percebe essa mudança e se sente impotente, pois suas tentativas de te controlar se tornam infrutíferas. Um estoico se move com a certeza de que seu valor não pode ser retirado por ninguém, especialmente por alguém que tenta manipular. Com o tempo, o narcisista se frustra ao perceber que suas críticas e manipulações não afetam mais sua autoestima. Sua confiança inabalável se torna uma barreira que ele simplesmente não consegue romper. Ele tenta, mas cada tentativa de ataque à sua autoestima se transforma em uma demonstração de sua própria força. Essa confiança é como um escudo invisível que o protege de qualquer tentativa de controle ou manipulação emocional. Para o narcisista, não há nada mais desolador do que perceber que você se tornou impenetrável às suas táticas. Além de ser uma proteção contra o narcisista, essa confiança inabalável abre portas em outras áreas da vida. As pessoas ao seu redor começarão a notar que você se move com mais segurança e assertividade, o que pode gerar novas oportunidades e relacionamentos mais saudáveis. O narcisista, que antes era uma figura dominante, se transforma em alguém irrelevante, porque suas tentativas de minar sua confiança se tornam inúteis. Esse crescimento pessoal é uma das maiores conquistas do estoicismo e a prova de que seu valor não está nas palavras dos outros, mas em sua própria percepção de si mesmo. Agora que você conhece essas 8 atitudes estoicas, você está pronto para assumir o controle da sua vida, sem permitir que narcisistas manipulem suas emoções. Mas me diga, qual dessas atitudes você acha que seria mais difícil de aplicar no seu dia a dia? Ou melhor ainda, qual delas você já está praticando? Deixe seu comentário, eu quero saber sua opinião. E lembre-se, essa transformação começa agora. Você está preparado para viver sem ser manipulado? Se você quer continuar a jornada para se fortalecer ainda mais, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai continuar aprendendo como dominar suas emoções e nunca mais ser controlado por ninguém.
Até o próximo vídeo.